Bom, pessoal, agora chegou a grande hora, né, de a gente saber realmente como isso vai funcionar na prática, como foi colocado em prática por esses presidentes. Gente, se presidente está fazendo o projeto, é porque o negócio é bom, né? Onde esse pessoal põe a mão, vira ouro. Só vou aqui mostrar um pouquinho para vocês explicar para anunciar ele, porque é assim, ó, ele é presidente. Ele tem 25 anos de Herbalife e ele já movimentou 1 milhão de pontos. Imagina assim, ó, um kit hype, vamos pensar assim, para 60 hypes tem 100 pontos de volume. Se a gente pegar 1 milhão de pontos. Imagina quantas pessoas esse casal já ajudou com os produtos. Então, gente, é com muita alegria, diretamente de Vitória. Essa pessoa que, quando eu mando mensagem, só manda assim, muito animado. Todo dia ele tá muito animado. Você chama ele, ele já quer fazer chamada de vídeo. Então, me ajude a receber para falar sobre o hype, membro da equipe de presidente. Salvo de palmas virtual. Carlos Delorto! Muito animado! Boa noite! Ai, Dani, que bom ver vocês. Obrigado pelo convite. Marcelino, embaixador da BMW. Que bom te ver. Dá um beijo na Val, meu querido. André, você é um furacão, hein? Que doideira, rapaz. Depois a gente precisa conversar, porque eu preciso ajustar umas coisas aqui. Eu acho que eu tô comendo umas mosquinhas aí, mas vamos lá, vou mostrar o que está acontecendo aqui. E Andressa, obrigado aí pela inspiração, parabéns pelo trabalho. A gente também tem amado esse trabalho de participar dos torneios, principalmente de beach tênis, que a vibe da galera é alto astral, nossa, a energia é muito diferente. Parece que foi feito pra gente, gente. Então, parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu contar para vocês um pouquinho do que já aconteceu com a gente. Como a Dani já falou aí, meu amor, faz 29 anos que a gente descobriu essa oportunidade. Eu venho da área de informática, eu consertava computadores na época, e a minha noiva era uma secretária. A gente não tinha experiência com vendas, a gente não tinha experiência com marketing, a gente não tinha experiência com nutrição, mas a gente tinha muita vontade de mudar de vida, muita vontade de mudar de vida. Isso foi o suficiente para a gente poder começar tudo isso. 29 anos passam assim, ó, mas o que eu digo para vocês é que a coisa mais importante que a gente construiu ao longo desses 29 anos foi a nossa família. Isso para mim é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. Então tá aí a minha esposa, a minha filhota, o meu filho do lado de cá e a namorada dele. E agora a Amandinha arranjou um namorado, ele me obrigou a colocar a foto dele. Então ele tá aí, né? Vou fazer o quê? Esse é o nosso patrão, nosso chefe, é o mais bem cuidado aqui dentro de casa. Eu preciso conhecer ele, eu só trabalho para poder pagar as contas dele. E isso aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa oportunidade. Foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra Herbalife. Não sei se dá para perceber, mas essa criatura aí do meio sou eu. Eu não estava nem um pouco animado, nem energizado, não tinha interesse em nada e eu quase perdi essa oportunidade. A minha sorte foi que o meu sócio, é, que trabalhava comigo com informática, o Marconcello, ele não desistiu, ele decidiu começar, começou a ter bons resultados, trouxe a Rô, depois trouxe, o resto é história. E é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Primeira coisa que eu fiz foi precisar usar os produtos. Apesar que eu não precisava, já tinha um corpinho inacreditável, mas em 3 meses e meio eu ganhei 13 quilos. Hoje eu tenho 21 quilos a mais para ser magro. Você tem noção do que é isso? O cara precisou ganhar 21 quilos para ser magro. Eu sou magérrimo e eu ganhei 21 quilos. E graças aos meus pais, ele me disse que a gente precisa ir atrás de uma forma de a gente ampliar a nossa visão. Eu gosto muito de versículos bíblicos. Não conheço muitos, mas eu gosto porque eles são muito fortes e poderosos. E está escrito na Bíblia, né, gente? A falta de visão leva a pessoa mais competente, trabalhadora, organizada, dedicada, saudável, poderosa, à ruína. Então, a melhor maneira da gente ampliar a nossa visão é quando a gente tem a chance de participar de grandes treinamentos, como vai acontecer agora, o próximo final de semana de liderança pelo Brasil todo. Eu acredito que vocês estejam conectados também.
A gente está com convite comprado, tudo preparado para poder estar na frente dos melhores e maiores líderes da companhia nesse momento, que eles vão estar compartilhando todas as boas práticas e as novidades que a gente tem tido durante esse ano. E para que eu devo ir para um final de semana de liderança? Quando a gente qualificou o presidente, é, a gente saiu para jantar com o nosso patrocinador, o Marco, e a gente foi comer comida japonesa. E olha que interessante. Depois que a gente comeu, eles deram um biscoitinho da. Fechamos a conta, eles deram um biscoitinho da sorte para a gente. Olha o que estava escrito dentro do biscoitinho, Dani. Olha que doideira. Quando se está preparado, as dificuldades não aparecem. E é a realidade. Então, o FSL é uma ponte para acelerar o nosso desenvolvimento, para nos fortalecer e ajudar a gente a crescer e aproveitar toda a extensão desse plano de marketing que está à nossa disposição. A primeira vez que eu vi essa escalada do sucesso, isso me chamou muita atenção, porque não tem nada pior na vida do que você chegar no fim de você se sentir limitado, de você se sentir incapaz, impotente. E quando eu vi que sempre tinha um próximo nível, uma próxima oportunidade para eu desenvolver novas habilidades, desenvolver é, outros talentos, me esforçar um pouco mais, eu iria continuar crescendo. Então, esse é um convite para todo mundo que está aqui. É aceitar o desafio de estar participando de toda a extensão desse plano de marketing da Herbalife. E algumas pessoas podem pensar assim, mas será que isso vai funcionar comigo? Gente, a resposta é sim. E você sabe o que acontece quando você está rodeado das pessoas que querem as mesmas coisas que você? Acontece um fenômeno. Todo mundo vai crescer, ok? Todo mundo vai crescer. Todo mundo vai crescer. Quando eu olho aquela escalada lá, algumas pessoas falam assim: ah, mas é muito longe, muito pesado, muito difícil. E o que eu posso dizer para vocês é assim: ó, só é alto demais, só é longe demais, só é grande demais para quem pretende desistir no meio do caminho. Ei, a única maneira de você atingir o topo nessa companhia, de você qualificar um presidente, é de você entrar com esse desafio, entrar para isso. Eu não entrei na Herbalife para poder usar os produtos. Eu não entrei na Herbalife para poder qualificar supervisor, eu entrei na Herbalife porque o nosso desejo era qualificar presidente. E quando você tem essa certeza, independente do prazo, isso vai acontecer. E olha que doideira. Essa, para mim, é a foto mais importante da minha história. Foi o momento que a gente estava celebrando a nossa qualificação à equipe de presidentes. Do lado esquerdo tem o Marco Concélio, depois o Matusa, o Newton, eu, a Lúcia, a Rô, a Veva e a Amandinha. Todos eles já eram presidentes, só faltava eu e a Rô para poder entrar nesse time. E o que eu posso desejar para você, dona Dani, o que eu posso desejar para todos vocês, André, para Andressa, eu posso desejar para todos vocês, Solange, Estela, é que muito em breve você tem uma foto dessa para você incluir na sua história, com os seus grandes amigos que você formou aqui dentro dessa companhia, que lutou com você, que venceu com você, e vocês estão no palco chorando, comemorando, vibrando e compartilhando essa oportunidade, né? E é lógico, né, gente? Quanto mais a gente evolui nessa oportunidade, a gente destrava mais formas de ganho. Como nós somos membros da equipe de presidentes, hoje nós temos acesso a 4 formas de ganhos. No caso, tem mais uma forma de ganho que é o bônus anual que a gente ainda não destravou, mas a gente vai destravar. E esse é o nosso formato de negócio. Mas o meu modelo de negócio hoje é baseado em espaço, vida saudável. Eu amo esse trabalho. A gente já tem espaço há 12 anos, 12 ou 13 anos agora. A gente utiliza um aplicativo chamado HN Control para poder controlar todos os números, e isso é um retrato do que está acontecendo no nosso espaço nos últimos meses. Tá legal? Então, só para vocês entenderem, será que isso é um negócio interessante, que movimenta, que gera receita, atrativo? Olha só, em 2023, só de acessos a gente fez 379 mil reais. Em 2024, só de acesso a gente fez 497 mil reais. Fiquei meio frustrado, porque eu queria meio milhão. O Matusa falou que ia me mandar os 3 mil, mas não passou o Pix até agora, mas está tudo bem.
para completar. Mas o mais legal é que a gente pode trabalhar com um negócio chamado projeção. Pelo andar da carruagem, esse ano, esse ano de 2025, por uma projeção, a gente vai passar do meio milhão, com certeza, que a gente já fez isso com as vendas. Ah, Del, mas como é que você fez para poder aumentar seu faturamento, praticamente dobrar o faturamento? Cara, a gente descobriu um negócio chamado Hype Drink há um tempo atrás. Eu confesso a vocês, a gente passou 3 meses reinventando o Hype Drink. 3 ou 4 meses reinventando uma Hype Drink. A gente mudou o copo, a gente inventava rótulo, a gente inventava receita, a gente inventava tudo, inventava maneira de postar. A gente perdeu muito, 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 muito tempo distraindo. E a minha sorte é que eu encontrei o Igor e, e ele me deu umas dicas. Ele falou: Del, copia e cola que vai dar certo. E aí a gente padronizou os materiais e as coisas começaram a acontecer. Esses são os nossos números. A gente já conseguiu passar de 1.800 acessos por mês, graças a esse furacão, essa avalanche chamada Hype Drink, que tem impulsionado o nosso negócio. É, e aí, às vezes, a gente se pergunta assim, como que a gente consegue resultados como estes? É muito simples, gente. Não dá para fazer isso sozinho. A gente só consegue com trabalho com equipe, ok? Então a gente tem uma equipe que trabalha com a gente no espaço, está todo mundo crescendo, nós somos lá um presidente, 2 equipes mundiais, e a gente está desenvolvendo e crescendo e fazendo os torneios e as coisas estão fora de série. Eu sou muito grato por ter encontrado essas pessoas aí. E uma coisa legal que a gente aprendeu é que tudo tem que ser motivo para comemorar. Todos os meses que a gente bate uma meta de 100 a mais, a gente para, a gente faz, comemora, a gente pede as pessoas para poderem entrar, a gente controla tudo isso, porque se a gente não celebra esses pequenos passos, a gente não vai saber dar valor aos grandes passos. Então, isso é só uma ideia que a gente sugere para vocês. A gente bota um tapetinho vermelho lá, no espaço, para a galera andar, e o mais legal é que começa a ter a duplicação, os números começam a acontecer de outras pessoas. Olha que legal, outras pessoas. Ó, outras pessoas. Isso aqui é um espaço que, olha, isso são os resultados do ano passado. Do ano passado, hein? Em janeiro, estava atendendo 126 pessoas o mês todo. Em julho, ela fez mais de 600 pessoas. Ó, de um mês para o outro, ela dobrou. Em agosto, não está aqui. Em agosto, ela é 800 mais hoje, ela está quase 900 mais. Está fazendo um trabalho inacreditável. O faturamento dela, olha só, de 8 mil para 18 mil. E ela não para de crescer. Olha que doideira, gente. Esses resultados menores aí embaixo é porque ela me mandou o relatório, não tinha fechado o mês, estava começando o mês, era a primeira semana apenas. Então imagina, que massa. Ó, outras pessoas, olha o impacto do Hype Drink depois que essa pessoa padronizou. Ela saiu de um mês que ela vendeu 87 para o outro mês que ela vendeu 172. Hoje ele está vendendo em torno de 400. Olha, de 8 mil para 11.200. E a notícia boa aqui, eu acabei de ver que o Luiz e a Vivi acabaram de comprar seu novo carro zero. Muito legal. Então é isso aí. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. E para a gente começar, a gente tem que falar sobre isso aí. Crescer não é uma decisão, gente. É uma estratégia de sobrevivência. Se a gente não crescer, a gente está morrendo. Então, essa apresentação, ela foi criada exatamente para isso, tá? E um aviso que a gente precisa dar para vocês é assim, ó, muito cuidado com a rede social. Na rede social vale tudo. Tudo é mágico, tudo acontece. Cara, encara a sua realidade. Não perde tempo vigiando o negócio dos outros, verificando o que, é que eles estão fazendo, inventando moda, copiando é, disputando com ninguém nada. Ei, foca no seu negócio. Se você está investindo muito tempo no Instagram, no Facebook, sei lá o que, no TikTok, e você não está crescendo, é porque provavelmente você tem cuidado mais do negócio dos outros do que dos seus. Ok? Então, cuidado com a rede social. Ela pode ser extraordinária para alavancar o nosso negócio, mas ela pode ser uma das maiores distrações que a gente pode ter do nosso negócio também.
tá? Esses são alguns dos números quando a gente começou a ter crescimento. O mês passado a gente fez quase 700 hypes, tá legal? Esses são os nossos números, só para vocês terem uma noção. E agora vamos entrar no assunto, né? É, conversando com a Ritinha, ela me mostrou isso aqui e a minha cabeça nunca mais foi a mesma. Eu explodi aquele momento. Ela disse que existem três motivos para o sucesso do Hype Drink. Anota isso, pessoal. O primeiro dele é o tamanho do mercado gigantesco. E o Andrew mostrou muito bem isso aqui, né, gente? E é um mercado que não para de crescer. A gente não tem noção onde a gente vai chegar com esse mercado. O segundo motivo é que ele não tem rejeição, ou seja, é sem preconceito. Vocês já observaram que o cara quer saber tudo que tem dentro do shake? Ele não entende nada, mas ele quer saber tudo que tem dentro do shake. Agora, quando a pessoa vai tomar um energético, ela ó, não está nem aí, ela não quer nem saber, ela só quer tomar a parada. Então, é um mercado sem rejeição e sem preconceito, então é excelente. E a outra coisa mais legal ainda aqui é um mercado novo, e ele traz gente nova, que é oxigênio para o nosso negócio. Então, é uma ótima oportunidade para a gente conectar as pessoas à Herbalife. Tudo começa no hype e termina no shake, entendeu? A gente traz a galera para o hype, eles baixam a guarda, quando eles percebem, eles estão utilizando a nutrição e mudando a saúde deles para sempre. Então, guarda essas três coisas, esses três principais motivos do crescimento: mercado gigantesco, sem rejeição e mercado novo. Se você entender isso, você vai perder o sono essa noite, porque é uma excelente oportunidade, tá? E aí, para concluir isso, existem três maneiras de você aproveitar esse fenômeno chamado hype drink, que seriam: a primeira forma é como uma novidade, e foi exatamente assim que eu fiz nos 4 primeiros meses. Perdi muito tempo criando nomes, logos e um monte de coisa, e bebida né, funcional e tudo mais. Falei, ah, legal, mas novidade passa. É bom, mas novidade passa. Depois me disseram que a gente precisava transformar isso num negócio chamado experiência. O que seria uma experiência, gente? É como que a gente transforma o Hype Drink não simplesmente num produto, mas numa verdadeira experiência. Como que a gente agregaria valor ao Hype Drink? Olha só, vou dar um exemplo. Esses dois chocolates são bem comuns no mercado, o Ferrero Rocher e o Sonho de Valsa, ok? Cara, como é que um pode custar 20 vezes o preço do outro? Me explica isso, gente. Simplesmente porque eles agregaram valor, eles transformaram o Ferrero Rocher numa experiência, num presente, numa coisa completamente diferente. Olha que doideira. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com o Hype Drink. Esse casal de amigos estavam viajando aí, eu não lembro onde, no Hilton, em algum lugar aí. E eles me mandaram essa foto. Elas falaram, Del, olha que doideira. Eles compraram uma água de coco, né? E se vocês observarem, o coco já vem partido, já vem com furo, com canudo, vem uma abinha ali para você pegar a massinha que vem dentro do coco, vem uma flor ali nessa abinha que ela tirou e colocou no cabelo e tirou foto. Tá tudo preparadinho, tudo padrão, tudo bonitinho. E provavelmente essa água de coco custa, sei lá, R$ 100. Aqui na praia custa 5. E eu perguntei a ela, Valéria, você tomaria outra? Ela falou, todas as vezes, Del. Foi uma das coisas mais refrescantes que eu já tomei na minha vida. E a experiência de pegar aquela florzinha e colocar no cabelo mudou completamente. Então, isso é você sair da novidade e entrar na experiência. Então, gente, o Hype Drink, a gente precisa transformar ele numa experiência. Como que você transforma o Hype Drink numa experiência? Muito simples, gente. Você precisa usar o copão de 1 litro. Não pode ser o copo de 770, por mais que ele seja mais bonito e transparente. Ele precisa ter muito gelo. Ele precisa ser bifásico, ele precisa ter duas cores, entendeu? Você precisa usar os ingredientes corretos, você precisa fazer isso com um canudo bonito. Tem que ser com gelo sobrando, não pode ser gelo faltando. Então, assim, você transforma o Hype Drink numa experiência. E isso que faz diferença. Ah, mas Del, você não vende Hype Drink na garrafinha? Vendo. Contra a minha vontade. Raras vezes. Mas é mais ou menos assim, ó. De cada 100 hype, sai 2 garrafinhas. Porque a garrafinha é muito legal como novidade. Mas o copo é muito melhor como experiência. E ele vende muito mais, muito mais. E dá para a gente subir ainda mais esse nível. O próximo nível é quando a gente transforma isso num movimento, um movimento nacional. O que seria isso?
quando a gente consegue padronizar. Quando eu estou usando o mesmo rótulo que o Andrew está usando o mesmo rótulo que a Solange, e a Solange está fazendo os hypes dela lá, ela está promovendo o meu. Você imagina se essas várias marcas que não param de crescer por aí, se cada um criasse seu rótulo, seus sabores, seu material, seu tudo. Então, sem padrão, sem duplicação. A única maneira de a gente transformar isso num movimento e se apoiar e se fortalecer é dessa maneira. Assim como se tem alguém lá em Ribeirão Preto fazendo um torneio, participando de um torneio, fazendo um roadshow lá, usando material padrão, tá apoiando o meu negócio aqui em Guarapari, o meu negócio em Guarapari está apoiando o negócio de Santa Catarina e assim por diante. Então, você pode escolher, você quer aproveitar o Hype Day como uma novidade, como uma experiência, ou você quer nos ajudar e transformar isso no maior movimento de energia renovada, saudável, segura que a gente precisa colocar nesse país. Beleza? A gente criou um site institucional, ou seja, não vende nada, não coleta nada, não tem nada, e a gente colocou lá dentro, ó, depois vocês podem entrar lá, hypedrink.com.br. Ele não está lindo, maravilhoso ainda, mas é o que a gente tem e é por onde a gente está começando, e é onde você pode colocar, conseguir todos os materiais padrões, é aí dentro, é só digitar barra padrões, e a ideia é que você vai para esse site aí, padrões para duplicação. Vai ter um vídeo do Igor ensinando como é que prepara, da maneira padrão, onde você consegue os copos, onde consegue tampas, os adesivos e tudo mais. Tá legal? A ideia é padronizar para ajudar todo mundo a aproveitar o máximo de tudo isso aí. Eu adoro criar as coisas, mas perco muito tempo. E a maioria das pessoas fazem isso. Às vezes eles falam assim: ah, mas eu não vou personalizar, não vou colocar o meu Instagram no meu rótulo. Cara, para. Isso não faz diferença nenhuma no seu negócio. Mas se você não colocar e usar o rótulo padrão, você vai fazer a diferença no negócio do Marcelino. Você vai fazer diferença no negócio da Simone. Você vai fazer a diferença no negócio de todo mundo. Tá? Pensa nisso com carinho. Então, é uma opção. Sem padrão, sem duplicação. Por mais que a gente esteja hoje unidos, a gente não está trabalhando de forma como uma unidade, porque a gente precisa sim se esforçar para poder manter a padronização. Sobre os saborizantes, bem, na nossa região a gente é obrigado a usar o MIDI, porque não temos o Clyde disponível, mas existem 17 sabores, tem no Brasil todo. Esses são os sabores que a gente mais utiliza aqui. E não existe uma regra, nenhuma receita, vai depender do paladar da sua região. As pessoas vão pedindo, você vai testando. Quando a gente começou, a gente tinha 15 sabores, hoje a gente tem 9, daqui a pouco a gente vai ter 6 ou 7, porque agora a gente tem vários sabores de Leaf Toffee, dá para variar e as coisas estão muito, muito boas. Tá? Só uma dica que eu quero dar para vocês é assim, olha, é, tire o saborizante e coloque numa embalagem hermética, tá bom? Para você não ficar manipulando os saborizantes na frente das pessoas na hora que você estiver preparando. E a outra dica também é que morango é o que mais sai. Morango é o que mais sai, assim. O saborizante de morango é o que mais sai. Então, o morango eu encho o pote. O de caju, que é pouco, eu coloco poucas unidades, porque senão ele fica lá muito tempo e vai entrar um pouco de umidade e ele vai endurecer. Então, só uma dica legal. Só que tenta não ficar usando aqueles potinhos da Herbalife, os potinhos de chá vazio. Vamos usar um negócio bonitinho para chamar atenção, mostrar qualidade, zelo, cuidado, capricho. Então, não precisa ser iguais a esses, mas tem um monte de opções para você ter por aí, só porque isso faz diferença na hora que você está na frente das pessoas. E uma outra detalhe importante é assim, ó. Às vezes as pessoas questionam, ah, mas como é que funciona as calorias desse negócio? Como é que funciona tudo isso? E a gente calculou, né? Então, o CR7 tem 50, o Liftoff 15, o Energia 0, o Herbal 5 e o Mid, como são duas medidas, tem 10 calorias. Total de 80 calorias. Se você usar o Clyde, vai dar praticamente 70 calorias, ok? Que é uma medida só e praticamente não tem caloria nenhuma. E você sabe, você parece muito, parece pouco, não sei. Mas você sabe quantas calorias tem um ovo que as pessoas comem aí, assim, à torto e à direito? Tem 80 calorias, eu não sabia disso. E aí eu peguei as calorias de outros produtos, né? E olha só, um RB com 355 ml tem 156 calorias. Ou seja, se ele tivesse 1 litro, seria 450. Esse outro
De meio litro tem 220. Se tivesse um litro, seria 450, de novo, ok? E o nosso tem um litro com apenas 70 ou 80 calorias. Então, fica tranquilo, a gente tem o melhor produto energético, saudável, seguro do mundo, né? E só para finalizar, queria compartilhar isso com vocês. Você sabe o que é miopia? Se você nunca usou óculos, você provavelmente não sabe o que é. Mas miopia é quando você perde a capacidade de ver as coisas de forma nítida, né? Então, isso seria miopia. Do lado esquerdo, uma visão normal, do lado direito, uma visão míope. Há mais ou menos vários anos atrás, eu acho que em 1960, esse cara aí chamado Theodore Levitt, ele escreveu um artigo chamado Miopia de Marketing. E o que que esse artigo diz basicamente? É que é assim, ó, a gente tem por hábito tentar vender as nossas coisas para as pessoas, ao invés de tentar vender para as pessoas o que elas querem comprar. O que que eu quero dizer com isso? Para de falar de ingrediente, de nutriente. Fala de experiência, de emoção, de sensação. E isso faz total diferença na hora que você está oferecendo o Hype Drink. Então, para que que serve o Hype Drink? Basicamente, ele serve para quatro coisas: para treinar, trabalhar, estudar e para namorar, sim, por que não? Tá? Ah, mas por que que ele serve para treinar? Porque ele diminui a nossa percepção de esforço. Ele previne as câimbras e, além disso, acelera a nossa recuperação. Ou seja, tudo que uma pessoa quer na hora que ela está fazendo o treinamento dela é melhorar o desempenho dela e melhorar o resultado dela. Ah, ele serve para trabalhar? Serve sim, mas ele é contraindicado para quem não é muito chegado, né, no trabalho, porque ele acelera as nossas tomadas de decisões, aumentando a nossa produtividade. Faz o teste. Ah, ele é bom para estudar? Sim, porque ele aumenta o nosso foco e nossa concentração e melhora a nossa interpretação e memorização. Ah, e é bom para namorar? Sim, mas observação. Cuidado para não assustar o seu parceiro. Depois conta pra gente como é que foi, tá legal? Combinado, Marcelino? Faz o teste e depois conta pra gente como é que foi. Entenderam a diferença? Cuidado com a miopia, cuidado. Fala da experiência, do sensação, do sentido e tudo vai dar certo, ok? O crescimento, gente, ele pode acobertar alguns dos nossos problemas. Às vezes tudo parece que está dando certo, que a gente está crescendo, mas você precisa ver se você está na direção certa, porque o segredo do nosso negócio está em duplicação. Não é o dinheiro que a gente está ganhando hoje, é a capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas que estão chegando agora a ter o mesmo tipo de resultado que a gente já está tendo. Então, fica ligado nisso aí, tá legal? Se você quer montar uma loja ou uma fábrica, tá beleza? Isso tudo aí tem a ver com a nossa duplicação, tá? E só para finalizar isso, que eu adoro os números, esses são os números do nosso. Opa, peraí, para aparecer para mim. Esses são os números do, dos pontos do Hype Drink. Olha só, um NRG, ele tem 24,45 pontos. Dividido por 100 doses, dá 0,25 por dose. Um herbal dá 0,63. Um shake, 1,23. E um Nutrev, 0,35. Ou seja, a nutrição que eu preparo no meu espaço todos os dias, que leva em torno de 10 a 15 minutos, no mínimo, para eu preparar, me rende 2,46 pontos. Beleza? Por que 10 a 15 minutos? Você serve um chá, daqui a pouco serve o outro, prepara o shake, prepara para a pessoa, tem um chorinho e tudo mais, lá vai, 15 minutinhos. Então, 2,46. Tá bom. E o Hype Drink? Quanto que fica isso? Hype Drink. O Energy é a mesma coisa, a dose é a mesma, o CR7 0,45, o Liftoff 1,35, dá 2,68. Quanto tempo eu levo para preparar um Hype Drink? 40 segundos. Como assim, Del? 40 segundos. Em 40 segundos o Hype Drink está pronto, ok? 2,68. E quando a gente faz um combo que está virando uma febre, uma moda agora, se eu juntar o Hype Drink com o Shake, olha que doideira, 4,26 pontos por acesso. Isso me deixa muito animado. Isso tem ajudado a aumentar o nosso volume, o nosso espaço e os nossos resultados. Então, fica ligado nisso aí, tá legal? E é isso aí, gente. E só para finalizar, eu gosto muito dessa frase que ela diz que as coisas não são como as vemos como nós somos. Ou seja,
Nós não vemos as coisas como elas verdadeiramente são. Nós vemos as coisas como nós somos. Só tem uma maneira da gente mudar o mundo, é mudando o nosso olhar. Mudar a maneira que a gente pensa a nosso respeito, do outro, do próximo, da oportunidade, e as coisas podem acontecer. Então, quem é você? Você já se perguntou? Quem sou eu, Del? Quem é você? E o que eu posso te dizer é que você não é quem você diz que é. Você, você também não é o que os outros dizem que você é. Na realidade, o que você é, o que você faz e os resultados que você obtém. Ah, e como que eu faço para mudar os meus resultados? Eu preciso mudar as coisas que eu faço. Ou seja, é através de mudança. Só quando a gente muda é que a gente tem resultados diferentes. Esse é um dos maiores líderes do mundo que treina e desenvolve grandes líderes, Steve Covey. E ele diz que os portões da mudança só se abrem de dentro para fora. Só eu posso decidir mudar. Minha esposa não pode me ajudar a decidir que eu mude. Quando eu decido botar para fora, mudar, não aceitar, e as coisas vão acontecer. E eu recebi esse encarte esses dias e eu achei muito engraçadinho. Que diz assim, ó, quem não muda, dança. Ou seja, a gente precisa de mudança. Então, só para finalizar, eu queria perguntar para vocês, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, tendo os mesmos resultados de sempre, alcançando as mesmas coisas de sempre, realizando as mesmas coisas de sempre, se você pode se tornar alguém muito melhor o tempo inteiro? Já parou para pensar nisso? Então, pensa como você quiser, querido. Faça o que você quiser. Só não culpe ninguém pelos teus resultados. E a vida continua. E o último aviso é assim, olha, não sei o que está acontecendo com você hoje, não sei quais são os seus projetos, os seus sonhos. A única coisa que eu posso te dizer é que só tem uma coisa que cura, é resultado. Foca no teu resultado, na tua oportunidade, no teu trabalho, na tua família, nas tuas coisas e tudo vai dar super certo e vai ter valido a pena. Beleza? Meu Deus, meu Deus! Estou muito animada aqui, estou fora de controle. Você falou Realmente não quarenta e foi cinco minutos, baby. incrível, não foi só um treinamento de hype. Para minha sorte, está gravado esse treinamento para a gente poder assistir muitas e muitas e muitas vezes, Del. De coração, em nome de todos os líderes, de todos os coaches, de todas as pessoas que acabaram de se cadastrar, a gente quer te agradecer. Foi inacreditável, de coração. A gente vem num momento de muita dedicação, muito trabalho, mas com certeza aparar essas arestas vai fazer muita diferença. E a gente vai te convidar o dia dos depoimentos para falar, Del, depois do seu treinamento aconteceu isso, isso, isso e isso, e a gente vai mostrar, assim como você mostrou os números, os resultados em gratidão. Então, ó, muito obrigada, pessoal. Beijo, Parabéns pela Dani. Foi um presença. prazer. Foi muito, muito bom. Tchau, gente. Tchau, Beijo Marcelino. no Tchau, coração, Andrew. Deus Muito abençoe. obrigada. Boa Valeu, semana. lindão. Beijo. Carimbado! Obrigado, Belo Tchau, 8. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, obrigada. Boa noite, obrigada.